Ninguém poderá negar que aconteceu. Documentado estava o suficiente. Terá sido realidade? Ninguém poderá negar. Bom, então, boa tarde a todos. Sou Rogério Soares, sou professor aqui da Filosofia, do Departamento de Filosofia. E hoje tenho a alegria de trazer o professor Rafael de Paulo para uma palestra sobre a inteligibilidade da mecânica quântica e a filosofia. Nós já não nos conhecemos, nós temos hoje pessoalmente, agora nós damos aula aqui na PUC, mas nunca nos encontramos. Fizemos um hangout pela internet, já conversamos pela internet, mas ao vivo não, ainda não tínhamos nos conhecido. O professor Rafael é doutor em física. Já tivemos alguns alunos em comum que me disseram que a sua aula é concorridíssima. Vários alunos meus foram alunos do professor Rafael, que as aulas são concorridíssimas. Mas como? Tem vários alunos meus de engenharia, por exemplo, que fizeram algumas matérias de filosofia e falaram maravilha da sua aula. E eu concebi o projeto dessa palestra justamente porque o professor Rafael sabe muito de filosofia e tem uma perspectiva bastante interessante sobre os problemas da física contemporânea e que poderia nos ajudar a compreender essas questões. Para nós que estudamos filosofia, do departamento de filosofia, é tão difícil nós fazermos projetos conjuntos entre departamentos, e eu acho que essa é uma iniciativa que é necessária na universidade. Sem mais delongas, o professor Rafael e a sua palestra. Então, obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação poder falar desses assuntos. Eu ainda não tenho nenhum trabalho publicado nessa área, talvez demore um pouco, porque eu estou juntando uma massa muito grande de conhecimento e basicamente interpretação em filosofia de Aristóteles e São Tomás de Aquino. E eu já apresento logo esses dois principais filósofos, porque eu traduzi um livro, o livro é de 1995, então já quase velho, aí, de 20 anos, em que um autor, Wolfgang Schmidt, parece abrir um caminho de interpretação do que, afinal de contas, trata a mecânica quântica. Eu vou primeiro fazer uma exposição do problema, tal como ele é visto, encarado dentro do meio estritamente da física, algumas interpretações, as principais linhas de interpretação. Hoje em dia, obviamente, cada uma dessas linhas tem uma miríade infinita de subcorrentes, mas eu vou esboçar pelo menos as 4 principais, talvez uma quinta atitude frente também aos problemas que surgiram. Vou mostrar em que pé está essa discussão, que se arrasta aí já por quase... A discussão mais pesada se arrasta aí por uns quase 90 anos, mas já tem sinais de problemas há cerca de 100 e poucos anos. Primeiro, então, vou fazer uns 25 minutos, meia hora talvez, uma exposição, então, de em que pé está essa coisa, essa discussão no campo estritamente científico, dentro da física. Depois eu vou fazer uma incursão filosófica, mais propriamente filosófica, pelos gregos antigos, porque é daí que o Wolfgang Schmidt vai interpretar os achados da física moderna, não apenas da mecânica quântica. Ele dá ali uma chave interpretativa, que eu acho que é a principal contribuição dele, que serve não só para a mecânica quântica, como para toda a física clássica, toda essa física matematizante moderna. Então vou fazer uma segunda parte da palestra, uma exposição disso, e na terceira ver como é que essa segunda parte explica a primeira, ou pelo menos como é possível você, dentro desses conceitos filosóficos mais abrangentes, abordar os problemas da física moderna como um todo, e em particular o problema da mecânica quântica. Então, só para deixar claro que a maioria, a gente quase aqui, eu não conheço ninguém, só meu orientador. Eu fiz graduação aqui na PUC em Física, bacharelado aqui, e depois fiz um mestrado aqui. Eu me formei em 94
Fiz o mestrado em 96, aqui ainda, mas já com orientação externa, professor Nami do CBPF, em 96, e em 2000 já fui para o CBPF, fiz meu doutorado, defendi meu doutorado também sob orientação do professor Nami. Tudo na área de física teórica, teoria quântica de campos, que é uma tentativa bem sucedida de unificar alguns aspectos da mecânica quântica e da teoria da relatividade, pelo menos a teoria da relatividade especial. E o meu interesse sempre foi, ao estudar a física, ao escolher estudar física, quando adolescente, sempre foi entender a realidade mais bruta como nos aparece. E muito entusiasmado com as conquistas da física matemática moderna, eu imaginei que ali eu poderia encontrar respostas a várias perguntas. Perguntas que sempre se fez e que eu também me fazia. Por exemplo, o que é matéria? Uma vez que você diz, por exemplo, se você é um materialista ou algo do gênero, a maioria das pessoas hoje que se julga materialista, você pergunta então o que é matéria? O sujeito, você vai ver que ele vai titubear, não vai dar nenhuma definição de matéria, mal vai conseguir apontar algum atributo do que ele chama de matéria. Se ele identificar algum dos mais de 30 atributos que São Tomás de Aquino atribui à matéria ao longo de toda a sua obra, se ele identificar um certo ali, você já tira o chapéu para o sujeito. Eu não estou falando, obviamente, também de pessoas apenas do nosso convívio, da nossa cosmovisão. Eu estou falando aí de leitura que a gente obtém através de prêmios Nobel, de Albert Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Bohr e físicos mais modernos, físicos e matemáticos mais modernos, sejam eles materialistas ou não. Eu não estou fazendo uma lista de materialistas, estou falando que mesmo que sendo ou não, eles não sabem circunscrever o que é o conceito de matéria. Então, o que é matéria? Sempre foi uma pergunta que me fascinou. O que é movimento, o que é espaço, o que é tempo? E eu tinha a impressão de que estudando a física matemática você ia ter resposta a essas perguntas. E o fato é que não. O fato é que você pode saber muito de física matemática sem saber a que na realidade correspondem os conceitos matemáticos. Tanto que as correntes interpretativas da física quântica, as quais a gente vai entrar daqui a pouco, os resultados empíricos das fórmulas e dos experimentos, contra isso todo mundo concorda. Mas você vai ver no espectro desde um sujeito que afirma que aquilo é a realidade pura, até um sujeito que diz que aquilo não passa de um linguajar humano, daquilo que é possível a gente falar a respeito do mundo concreto, numa espécie de positivismo. Olha, daqui a gente pode falar, mas daqui para baixo o interior dos aconteceres, a gente não tem como abordar aquilo. Então, eu busquei isso na leitura de físicos chamados modernos, físicos da origem da modernidade, que dentro do meio da física a gente chama de física clássica. Então, Newton, Galileu, Descartes, Euler, Lagrange, tudo isso aí, séculos 17, 18, 19, dentro da física se chama isso de física clássica. Física moderna é século XX. Eu aqui vou falar o termo ciência moderna, juntando isso tudo num único conceito, num único grupo. Ora, a mecânica quântica, eu vou primeiro falar as partes boas, né? Ela é a teoria que serve para explicar, entre aspas, pelo menos, no mínimo, descrever, com enorme sucesso, os aconteceres em nível microscópico. Na entrada do século XX, percebeu-se que a física clássica, a lá Newton, que deu muito sucesso, inclusive em campos a respeito dos quais o Newton nem podia imaginar no século XIX, como eletromagnetismo, termodinâmica, mas você pode encarar toda a física do século XIX como um desenvolvimento daquele mecanicismo newtoniano ou laplaciano. Ela chegou a certa incompatibilidade com uma série de experimentos na virada do século XIX para o século XX.
e precisou se formular uma nova teoria. Quanto à formulação estritamente matemática e ao acordo com os experimentos, ninguém nunca teve nenhum questionamento. A física chamada newtoniana trazia dentro de si uma metafísica implícita, quer dizer, ela ficou inconsciente nos últimos 100 anos da discussão, mas no início, quando Galileu, Descartes, Newton e pensadores um pouco anteriores, um pouco posteriores, nesse meio aí, séculos 16, 17, até o início do século 18, eles tinham muito clara a discussão, olha, do que o mundo é composto. E chegou-se ao seguinte arranjo, olha, isso seria um... Tudo bem. Chegou-se ao seguinte arranjo. O mundo é composto de partículas que podem ser indivisíveis, certo? Muito pequenos, não sabemos o tamanho, mas no final das contas, se você quebrar um corpo, aquela velha pergunta dos atomistas, você pega um corpo, divide, vai dividindo, você vai chegar a um tijolo básico que constitui toda a matéria. Depois, na parte mais propriamente filosófica, eu vou voltar a esse tema daí. E imaginando as coisas como compostas de corpúsculos ou partículas, a física matematizante obteve um sucesso absolutamente fenomenal. Então, a descrição de corpos pelas características de espaço ocupado e conteúdo maciço de massa, conteúdo de matéria, e essa é uma discussão muito profunda, a respeito da qual um estudante de física pouco sabe, o conceito de massa, de onde veio isso, mas você obteve um sucesso muito grande imaginando que o mundo material é composto de pequenas partículas e que um corpo grande nada mais é do que um agregado de partículas, certo? Todas praticamente sem característica nenhuma, a não ser ocupação de volume e uma característica interna chamada massa. Até os criadores, os propugnadores do conceito de massa receberam pancadas muito fortes do pessoal mais propriamente mecanicista, porque o conceito de massa, ele não é aparente externamente, ele é um conceito que está por dentro e que você tem que postular que faz parte do volume e não que faz parte da superfície do corpo. Isso parecia recuperar as qualidades ocultas contra as quais a ciência matematizante parecia estar se levantando. O Descartes, por exemplo, apesar de ele usar o conceito de massa, ser um dos criadores do conceito de quantidade de movimento, no ensino médio a gente vê massa vezes velocidade, ele queria radicalmente abandonar esse conceito de massa. Ele queria imaginar o universo, a tal da res extensa dele, como uma pasta contínua e praticamente homogênea, sem diferenciação, como se não houvessem condensações. Isso no século XIX o pessoal vai chamar de nucleações do éter. Os nomes para essas coisas são infinitos, não acabam. E o Descartes queria cortar com isso. O Galileu falou, não vai dar. Você precisa, no mínimo disso, além de espaço, medidas de tamanho, de comprimento e tempo, você precisa, no mínimo, postular mais uma grandeza, uma característica, também matematizável, mas sem ela você não pode ficar. Galileu, então, banca o conceito de massa. O Newton incorpora isso aí também. O Descartes tenta cortar. O Einstein vai fazer uma coisa parecida no século XX, quando ele tenta borrar um pouco a distinção entre um corpo e o campo que ele cria ao redor, entre o corpo e o espaço que é ocupado pelo corpo. A teoria da relatividade geral pode ser entendido como uma tentativa de atenuar e fazer um pouco desaparecer esse conceito meio oculto no sentido de não aparecer a medições externas de comprimento. O fato é que com massa, espaço e tempo, a física andou, que foi uma maravilha. No século XIX precisam se introduzir alguns novos conceitos que você precisa atribuir para o estudo da divisão da matéria. Carga elétrica é o principal. Aí surge mais uma coisa, olha, sem esse conceito daqui tem uma série de fenômenos que você não vai conseguir explicar.
E o zoológico de qualidades matematizáveis que os cientistas vão precisando lançar mão na explicação dos fenômenos microscópicos, no século XX chega assim a dezenas. Então, spin, isospin, grau de polarização do fóton, sentido disso, carga disso, paridade, uma série de grandezas matematizáveis todas, as quais você precisa atribuir ao mundo concreto na descrição de uma série de fenômenos que vão surgindo. Mas, ainda naquele modelo mecanicista de massa, o sucesso foi tão grande, se espalhou para áreas de tipo eletromagnetismo, dentro da qual você precisou apenas acrescentar mais uma grandeza, chamada carga elétrica, eventualmente carga andando, carga em movimento, chamaram de corrente elétrica. Na termodinâmica, mais um ou outro conceito, mas sempre imaginando a constituição da matéria como, não podemos dizer bolinhas, nem tinham acesso ao formato, nem imaginavam que formato nem de que tamanho seria, mas corpúsculos. A realidade do corpo macroscópico é composta de N corpos microscópicos. Só que esse tipo de explicação e as equações que as pessoas vão chegando não funcionam muito bem em determinados experimentos. Então, no início do século XX se acumula uma quantidade formidável de experimentos, já no final do século XIX também, que precisam de um novo tipo de explicação. E a teoria fica pronta, e com alguns passos que eu vou brevemente relatar aqui. Em 1925, Werner Heisenberg, que tinha então 23 para 24 anos, ele faz uma interpretação, uma descrição matemática de vários fenômenos luminosos, que são a emissão de luz feita por átomos, que já estavam sendo estudados aí há mais de 100 anos. Fraunhofer e um monte de gente no início do século XIX já estava vendo o espectro de luz de diversos elementos químicos. O Heisenberg encontra o que ficou conhecido como mecânica matricial, que é um jeito de relacionar os níveis de energia atômica, que o elétron, hoje em dia, eu vou precisar usar esses conceitos pelo menos da química do ensino médio, né? O núcleo atômico e os elétrons que podem pular para estados excitados. Quando ele pula, ele fica durante um tempo curto num estado excitado e volta a um estado mais fundamental, emitindo uma partícula de luz. Ficou conhecido como fóton. O fóton já era reconhecido há cerca de pelo menos 20 anos. Em 1905, essa hipótese para a luz, essa hipótese corpuscular para a luz vai ficando sedimentada. E o Heisenberg descobre então a mecânica matricial. Na última semana de 1925, vem uma segunda formulação disso, daqueles mesmos fenômenos, que é feita por Erwin Schrödinger, que é um físico austríaco, que encontra uma equação que parecia tocar mais de perto na ontologia, no que de fato está ocorrendo ali embaixo. A mecânica matricial do Heisenberg, anterior ainda, parecia ter um cunho muito positivista, no sentido de que ela só dava conta de... você não sabe exatamente o que está ocorrendo, mas você observa os resultados dos experimentos, você conecta os números que saem dos experimentos de tal maneira e encontra uma equação para isso. Essa é basicamente a mecânica matricial. Eu vou fazer um parênteses nisso, porque o Heisenberg depois vai fazer uma outra contribuição 2 anos depois, em 1927, que mata de vez as pretensões daquele materialismo lá século XIX, um corpúsculo atualmente existente o tempo inteiro, que tem uma trajetória. O Einstein, meio assustado com isso, ainda em 27, quer dizer, já em 1927, o Einstein aí já estava para completar o que? Quase 50 anos, sai para conversar com Heisenberg. E fala, mas você acredita mesmo que o homem não possa ter acesso ao quid, ao que está lá embaixo? E o máximo que a gente tem acesso seria a medições de fenômenos, a resultados, a cliques
numa tela de computador, por exemplo, não existia, mas há cliques num contador, há cliques ou emissões cintilares de tela numa chapa fotográfica. E o Heisenberg fala o seguinte: ué, mas não foi mais ou menos isso que você fez com a relatividade especial? A relatividade especial não quer dizer, não entra no mérito do que é o espaço e tempo, mas apenas como você mede espaço e tempo. São relações de medidas de réguas e relógios. E o Einstein fica quieto, porque do ponto de vista matemático, ele já estava se convencendo de que a teoria realmente não podia passar para esse mundo, para uma descrição mais profunda de o que está ocorrendo. E numa troca de cartas com um físico sueco chamado Oscar Klein, isso já na década de 40, 50, o Einstein continua batendo nisso, mas não é possível. O homem deve ter um acesso mais profundo ao quid, ao que está acontecendo ali. E o Oscar Klein joga isso na cara do Einstein também. Mas não foi isso que você fez? O Heisenberg não falou isso para você? E o Einstein fala: mas uma boa piada não deve ser contada duas vezes. Então existe ainda, se você estudar pesquisa, historiadores da ciência e filósofos da ciência, existe toda uma hermenêutica de interpretação de qual era a opinião do Heisenberg a respeito da realidade, qual era a opinião do Einstein a respeito da realidade, qual era a opinião do Bohr a respeito da realidade. E alguns chegam a um certo consenso, com o qual eu tendo a concordar, e que ambos, tanto o Einstein quanto o Heisenberg, passam por uma transformação ao longo da vida. Eles começam muito positivistas, só com medidas de experimento, e acabam tentando ser realistas, no sentido de que, olha, o homem consegue ter algum acesso, sim, por mais evanescente que seja o acesso a essa realidade mais profunda. Bom, feito esse parênteses, vou voltar ao desenvolvimento da teoria. Em 1925 para 26, o Ernst Rödiger descobre uma equação que parecia estar descendo no nível ontológico. Olha, a equação do Schrödinger, chamada equação de onda, é uma equação que ele mesmo interpretou como se estivesse descrevendo o acontecer, os modos vibracionais de excitações de um campo da partícula chamada elétron. Há 100 anos já existia, desde Michael Faraday, para o eletromagnetismo, a ideia de explicar os fenômenos eletromagnéticos através de excitações no éter. Existe um meio aí que depois vai se jogar fora, mas o eletromagnetismo nada mais é do que como se fosse numa colcha universal meio análogo, paralelo à res extensa do Descartes, mas já com algumas qualidades, não apenas pelada e apenas constituída de distâncias, mas com outras qualidades a mais. Se você pinçasse essa colcha aqui, produzisse uma excitação, essa excitação se propagaria. E as equações do Maxwell usam o tempo inteiro o conceito do Faraday de campo elétrico e campo magnético, depois junta-se isso numa descrição mais unificada. O Schrödinger, em 1925, constrói uma equação crente que a interpretação correta é uma coisa análoga, só que para o campo de elétrons. Então, a partícula de luz seria, no caso do eletromagnetismo, um caroço que viaja por este mar eletromagnético, cuja descrição é feita pelas equações de Maxwell. O elétron seria um caroço, uma condensação deste outro mar, que pode ter uma superposição um com o outro, deste outro mar que a gente chama de campo eletrônico. A equação dele obtém um sucesso estrondoso na aplicação, na comparação com os dados experimentais. É usada até hoje a equação de Schrödinger. Isso em 25 para 26. Em maio de 26, Max Born, físico alemão, que já vinha trabalhando muito nisso aí, ele mostra: essa equação está certa, mas essa interpretação é impossível. Num outro problema, ele analisa, é um problema de colisão, um problema de espalhamento, uma partícula aqui, você manda uma outra, e onde é que você vai encontrar a outra a partícula que veio? Ele mostra que aquela interpretação do Schrödinger era impossível.
E não passa um mês que o Schrödinger admite, é verdade. A minha interpretação é falha, não pode ser isso. A interpretação que o Max Born diz que tem que ser é a seguinte, e daí começa a encrenca. As equações e a nossa teoria, que está ficando pronta, elas não têm como descrever um acontecer físico o tempo inteiro. Elas descrevem apenas as possibilidades de acontecimentos. Se eu lanço uma partícula aqui, com determinadas condições de contorno, meu laboratório está pelado, só tem pouquinhas coisas, e eu dou determinadas condições, eu faço um montão de conta, a equação do Schrödinger e também a mecânica matricial do Heisenberg, depois o próprio Schrödinger é o primeiro a começar a mostrar que essas duas descrições são a mesma, quer dizer, essas duas descrições estão concordando nos aspectos, pelo menos matemáticos. Essa teoria não pode descrever o que, se você lança uma partícula num ponto, o caminho e a trajetória que essa partícula vai seguir o tempo inteiro, como estava ocorrendo até então com a mecânica newtoniana. Toda a mecânica newtoniana supõe que os corpos são feitos de bolinhas, átomos, que são extrapolações microscópicas do nosso conceito de corpo, de entidade corpórea. É um negócio que ocupa um lugar de espaço, no espaço, e que em cada instante de tempo tem rastreavelmente possível a sua posição conhecida. Seria possível, se eu abrir a caixa, olhar em cada instante de tempo a trajetória percorrida. Aliás, encontrar as equações na mecânica clássica é isso, é encontrar a trajetória seguida por uma partícula. E se o mundo é feito de partículas, pronto, está aí o mundo explicado. Esta interpretação clássica de corpúsculo é vedada pelo Max Born ao analisar as equações. Ele fala, isso é impossível. As equações não estão descrevendo um acontecer o tempo inteiro. Mas, dadas as condições de um determinado experimento, ela descreve um montão de coisas. Não chega tão profundo quanto isso, mas já é um negócio de tirar o chapéu. Ela descreve o quê? Ela descreve, dadas as condições de contorno, quais seriam as possibilidades de onde a partícula poderia acabar, terminar, ou dar um clique num detetor, ou cintilar uma chapa fotográfica. Vamos supor aqui que a partícula sai da posição X, você trabalha nas equações e encontra o seguinte: ela só pode ser encontrada nas posições ou A, ou B, ou C. E a equação te mostra isso. É muita coisa. Número 1, ela faz isso. Número 2, ela faz outra coisa também. Não só isso, como ela descreve a probabilidade das partículas acabarem aqui, ali ou ali. Então vamos supor que numa determinada situação você achou 50% de chance da partícula acabar no ponto A, 30% no ponto B e 20% num ponto C. Claro que essa soma tem que ser 100%, porque você supõe que a partícula não desapareceu do universo, ela tem que aparecer em algum lugar. Se a sua equação descreve só aqueles 3 lugares que são possíveis, a soma disso tem que dar 100%. Bom, a teoria já faz muita coisa, fazer isso já é um negócio sensacional, mas você não vai conseguir, isso é o Born, contar a história da partícula, a não ser nos pontos em que você tem acesso experimental a ela, ou seja, no ponto de partida dela e nos possíveis pontos de chegada. Se fica lá aguardando, ela só chegou numa. Esta interpretação probabilista, ela foi, digamos, ratificada por milhões de experimentos. É por isso que a teoria é usada. Se você faz esse experimento centenas, milhares de vezes, vamos dizer 1000 vezes, 500 vezes a partícula vai parar no ponto A, 300 no ponto B, 200 no ponto C, talvez com uma pequena flutuação, uma a mais, uma a menos, para cá ou para lá. A equação está descrevendo a probabilidade dos acontecimentos e não cada acontecer efetivo, certo? Quando Max Born diz que é isso que a teoria está fazendo, número 1, o Schrödinger entende, é verdade. Aquilo que eu achei que estava acontecendo não é isso mesmo. E imediatamente
o Schrödinger começa a ficar desgostoso com isso aí. Não é possível. Ele tem até uma frase mais tarde na vida dele que fala: pô, se eu soubesse que aquilo ia dar nisso, eu não tinha me metido nessa história toda. O Einstein também se levanta contra isso. Pô, mas o acesso humano à realidade, e pior, porque se você imagina que a realidade macroscópica é feita do mundo microscópico, a realidade mesma não é nós, a realidade é as bolinhas que nos constituem. Então, se você não tem a certeza sobre aquilo ali, como é que você pode falar do mundo como um todo? O Einstein se rebela contra isso junto com Schrödinger. E o Louis de Broglie também faz isso. É um sujeito que dá uns passos fundamentais nos anos anteriores à teoria ficar pronta. E tem toda uma história do debate dos chamados erroneamente realistas, essa escola a lá física clássica, corpúsculo o tempo inteiro andando, e o que ficou, digamos, como uma interpretação canônica e mais aceita da teoria, que é a chamada interpretação de Copenhagen. Copenhagen por quê? O Max Born estava em Göttingen nessa época, e o Niels Bohr compra essa interpretação, e é o sujeito que dá um acabamento, pelo menos tenta, dá um acabamento filosófico e conceitual mais rígido a toda a teoria. E o Niels Bohr estava sediado em Copenhague, ele mesmo, um dinamarquês. Com ele vão estudar uma série de gênios dessa época, o Heisenberg em particular, o Paul Dirac, que passa um tempo lá também. E a troca de correspondência entre esse pessoal é assim, uma coisa febril. Os caras, mas o que está acontecendo mesmo? E o Niels Bohr acha que está dando bons motivos para comprar essa interpretação meramente probabilística. Olha, daqui você não vai passar. Já está fazendo muito a sua teoria. Alguma hora ia dar zebra, aquele materialismo clássico, aquele cientificismo de bolinha o tempo inteiro andando. E mais ainda, supor que os corpos macroscópicos são feitos de bolinhas, são formados por bolinhas. Então, essa hipótese é forte demais e não surpreende que algum dia dê zebra. E está aqui a zebra. Isso é o Niels Bohr, faz um esforço muito grande para tentar explicar isso. Muita gente fica insatisfeita. Tem alguns encontros, e outros são trocas de cartas, e alguns encontros pessoais do Bohr com Einstein, em que o Einstein rebate, fala, não é possível. E o Niels Bohr sempre acaba convencendo o Einstein. Olha, é assim, a teoria está dizendo isso. Primeiro, o Einstein passa alguns anos acusando a teoria de inconsistência. Olha, ela permite falar alguma coisa e permite negar a mesma coisa. E o Niels Bohr mostra para ele, não, a teoria não está dizendo isso. Aí o Einstein se convence, tá bom, então a teoria não é inconsistente. O Einstein fica satisfeito quanto a isso. Depois ele acusa a teoria de incompleta. Em 1935, com um artigo famoso. E o Niels Bohr replica na mesma revista com um artigo com o mesmo título do artigo do Einstein. E diz, não, daqui você não passa, a teoria já está completa. Daqui você não vai passar, desse nível descritivo probabilístico você não vai passar. Isso aí que você está querendo é impossível. E a discussão fica nesse pé, mais ou menos uma questão de gosto, durante algumas décadas. Gosto por quê? Uns vão dizer, como Niels Bohr, então a escola de Copenhagen é Niels Bohr, mais ou menos, tem uma série de divergências, mas Niels Bohr, Heisenberg, Paul Dirac, Pascual Jordan, uma série de outros, Wolfgang Pauli, vão dizer, esse sonho do Einstein, do Schrödinger é maluquice, já acabamos, já derrubamos isso aí. O máximo de acesso que nós temos é probabilístico. E contra isso ficava o Einstein dizendo, não é, deve existir uma realidade mais profunda, a qual simplesmente a gente não consegue acessar, mas que no fundo deve existir. Até os meados da década de 60, é uma mera questão de gosto, você dizer, parecia ser uma mera questão de gosto na cabeça de muitos,
você dizer, olha, é probabilístico em si e a natureza é estruturalmente imprevisível. Cada vez que você tenta apertar uma coisa aqui, ela foge do seu controle. Ou você dizer, ela é determinística e não indeterminística. Ela é determinística, mas você não tem esse acesso àquilo ali. Parecia uma mera questão de gosto. Na década de 60, na verdade já havia resultados matemáticos um pouquinho anteriores. Na década de 50 tem um sujeito que, na área da matemática, o Gleason, que ele descobre lá um teorema. Mas na década de 60, um físico irlandês chamado John Stuart Bell, ele encontra um jeito matemático de você pôr à prova se a natureza, no fundo, é indeterminista ou determinista, mas sem um acesso completo, que é o que parecia que o Einstein estava defendendo. O Einstein parecia estar dizendo o seguinte, olha, a gente só obtém resultados probabilísticos por uma falta de acesso, meio experimental, talvez não seja experimental, mas talvez seja, mesmo que a falta de acesso seja estrutural, o mundo em si apresenta um determinismo. Essa é mais ou menos a opinião. É você levar o mecanicismo do século XVIII e XIX para dentro da mecânica quântica, que é o que o Einstein e o Schrödinger estavam tentando fazer. O John Stuart Bell encontra um jeito de pôr à prova matematicamente isso. Olha, deve existir uma sequência de experimentos, um tipo de experimento, em que se o resultado der tanto, a natureza é indeterminista estruturalmente, realmente. Ou, se der outros resultados, tudo é numérico, obviamente, são resultados, contagens, ou graus de polarização, ou coisas parecidas. Se der outro resultado, tipo de experimento, o dia que for possível realizá-lo, se der outro resultado, nós concluiremos que sim, a natureza tem uma estrutura determinística o tempo inteiro, mas nós não temos acesso, certo? Ele formula esses teoremas. Na esteira desses teoremas vem uma sequência assombrosa de outros teoremas parecidos, que são conhecidos todos como desigualdades de Bell. Desigualdades porque a teoria, a formulação é feita na forma de desigualdade. Se o que está certo é um mundo clássico determinístico, mas sem acesso total, os resultados de tais experimentos vão ser todos menores ou iguais do que um número. Se o que está certo é a interpretação de Copenhague, por outro lado, indeterminista, os resultados vão ser maiores. Uma série de teoremas vão sendo formulados nas décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000. Um monte de experimentos vai sendo feito no início da década de 70, mas o primeiro que, digamos, começa a bater o martelo é da década de 1980, 81, 82, um grupo na França, do Alain Aspect. Faz lá uma sequência de experimentos e bate o martelo dizendo, olha, a natureza é indeterminista estruturalmente. Não há uma determinação, daqui a pouco eu vou explicar melhor o que quer dizer isso. Não há uma determinação até que você faça o experimento, até que você rode o experimento, até que abra a caixa e veja onde está o negócio. Até lá, realmente, o sistema está indeterminado. Não é só você que não sabe. Esse é o primeiro resultado experimental. Ou seja, as desigualdades de Bell, aquele teorema matemático, são violadas. As minúcias disso daí vão chegando realmente uma beleza espantosa. Começa a estudar, começa a entender o que os caras estão falando e como é que eles põem isso à prova, como é que o cara bola isso e como é que ele monta um laboratório, um equipamento de laboratório para medir isso. E outra coisa fantástica é também como é que o sujeito faz uma conta dessa, funções de onda, etc, etc. Mas os caras conseguem fazer isso. Já tem mais de 2 dezenas de experimentos nas últimas 2 décadas que estão cada vez mais apertando o espaço e, digamos, tentando fazer concessões à hipótese do Einstein. Tá, não dá para ser assim, mas se for um pouco assim, nem um pouco assim dá para ser. Todos os experimentos vão mostrando, olha, não dá. Aquela imaginação de que o mundo é composto de bolinhas o tempo inteiro atuais
o tempo inteiro presentes, como se fossem corpos o tempo inteiro presentes, isso está vedado de uma vez por todas. Então a natureza é estruturalmente, neste sentido aí, indeterminista. O que quer dizer isso? Eu vou dizer isso na minha linguagem, nas minhas palavras. Você não tem o direito, a teoria diz isso, as contas dizem isso, de dizer que se num experimento desse o resultado deu X, ou A, está falando A, B, C, se deu A, você não tem o direito de dizer que é porque imediatamente antes já ia dar A. Já tinha uma coisa, ó, se a partícula bateu em A quando eu vi, eu abri lá a caixa, só uma das 3 posições tem a mancha, então a partícula foi lá. Eu não tenho direito, a teoria me proíbe, as equações proíbem, de dizer o seguinte: olha, deu A, porque 1 milímetro antes a partícula já estava chegando ali e ia bater em A. Não tem jeito de forçar a teoria para dizer isso. Ela não diz isso, e se você a força a dizer isso, ela prevê resultados errados. Essa é a tentativa do Einstein. Essa tentativa do Einstein, a qual é consenso pelo menos dentro da comunidade dos experts da área, ficou conhecida como variáveis ocultas. Estranho que um nome meio esotérico seja dado exatamente para aquela cosmovisão cientificista de que é uma bolinha, um mundo é feito de bolinhas. Por que variáveis ocultas? Porque a hipótese probabilista, aqui digamos, venceu o debate. Supõe, olha, você não pode falar nada. O Einstein, na verdade, ele não postulou nenhuma teoria de variáveis ocultas, mas algumas teorias dessas foram sendo propostas ao longo principalmente dos anos 50, 60 em diante, em que pressupõe o seguinte: olha, tudo bem que no nível da teoria a gente não consiga, mas isso é pelo seguinte, não é porque a natureza seja estruturalmente indeterminada. Devem existir dentro do átomo ou do elétron ou do fóton, seja lá a bolinha da qual você esteja falando, devem existir novas variáveis que não são espaço, tempo, spin, nem essas coisas mais esquisitas. Devem existir novas variáveis às quais nós até concedemos, olha, nunca vamos ter acesso a elas, mas que se você tivesse acesso àquela variável zeta, digamos, está com o número 1, e é por causa desse número 1 nesta variável que a partícula parou em A. Mas nós não conseguiremos abrir este. Eu concedo isso. Os propugnadores das teorias de variáveis ocultas até dizem: eu concedo que você não vai conseguir abrir o sistema e ver isso. Mas se essa variável zeta estivesse assumindo o valor 2, o resultado do experimento seria B, se tivesse valor 3 seria C. Isso deve existir lá dentro, nós é que não temos acesso a isso. O incrível é que os teoremas de Bell, as desigualdades de Bell, conseguem pôr isso à prova. Se é verdade ou não que existam essas variáveis, é impressionante. Se é verdade ou não que existam essas variáveis. E o teorema consegue distinguir os resultados experimentais, e quando você vai para o experimento, você vê, aquilo não pode acontecer. Nem a falta de acesso a possíveis variáveis ocultas. De que tipo? Todo e qualquer tipo. Eu não posso provar isso aqui, eu teria que ler os artigos todos e mostrar. Mas eu quero que você, quantas forem, quantas são as variáveis? Não importa, pode ser um número ilimitado de variáveis. Os caras conseguem levar em conta, nos teoremas, essas coisas, e pôr a prova isso aí, matematicamente. Os resultados, supondo isso, dariam quase igual ao que dá a mecânica quântica, digamos, Copenhague. Os resultados seriam quase iguais matematicamente, mas diferentes, é por isso que você pode testar. Bom, então, essas duas grandes correntes monopolizaram o debate desde a década de 1920. Mas nem precisava disso, nem precisava chegar a
às desigualdades de Bell e aos testes experimentais. O próprio Einstein, o próprio Schrödinger, o próprio de Broglie já estavam desconfiando que a teoria, caso você desenvolvesse tudo isso, já ia dar isso. A primeira teoria de variáveis ocultas que fica pronta é de um sujeito que teve até aqui no Brasil, na década de 50, David Bohm, na USP, e ele chega para o Einstein mostrando isso, e o Einstein fica desgostoso, pô, não é isso que eu queria. Ele precisaria supor uma série de outras coisas que iam violar coisas que o Einstein queria preservar também, que é a causalidade espaço-temporal, a relatividade toda. O Einstein fala, pô, mas não é isso, você está jogando fora a parte mais preciosa, você está mantendo os anéis na mão, mas jogando fora os dedos. E o Einstein já desconfiava disso, então você não precisava chegar a esse desenvolvimento todo. Ora, são essas duas principais que monopolizam o debate, mas no meio disso, com o horror deste indeterminismo estrutural, surgem mais duas correntes, pelo menos interpretativas, nesse meio tempo. Essas bem absurdas. A outra, pelo menos, chama retaguarda de 300 anos de um materialismo, de um cientificismo, do mecanicismo. Uma delas fica pronta, ou pelo menos esboçada, já na década de 30, por John von Neumann, que no seu livro técnico sobre mecânica quântica, ele dá uma axiomatização, a primeira axiomatização bem completa da teoria. Ele faz um ensaio de uma interpretação, que é a famosa interpretação da consciência como causadora do acontecer físico. Um matemático, físico matemático, de grande renome, é ele quem lança essa hipótese. E atrás dele virá depois um prêmio Nobel, o Eugen Wigner, também vai comprar essa interpretação durante pelo menos algum tempo. Há grandes discussões se o cara acreditava ou não nisso, mas... E modernamente o principal representante disso, tem alguns, mas o principal é Henry Stapp, S-T-A-P-P. Em que eles dizem basicamente o seguinte: olha, se o fato de que o experimento deu A, não B nem C, se a determinação estrutural não vem, perdão, se a determinação do experimento, até que você faça o experimento, o sistema está indeterminado. Quando você perfaz o experimento, é que se determina. Se esta determinação não é feita pela matéria, que as equações estão descrevendo supostamente toda a matéria, você pode levar em conta o detetor como se fosse um conjunto de partículas, o colapso da função de onda, da partícula e do detetor como um todo, e vai crescendo, vai se multiplicando essa discussão toda. Se o acontecer não é determinado pela matéria, só pode ser determinado por algo imaterial, que é a consciência. Na cabeça dele, a consciência é algo totalmente imaterial, e o mundo aqui é totalmente material, sem nada de imaterial. Isso é uma grande confusão. Aliás, pelo menos o primeiro sujeito está bem consciente de qual é a raiz disso, é esse Henry Stapp, físico, aliás, com um resultado muito importante, que num dos seus livros se chama The Mindful Universe. Ele está consciente de que isso vem mais ou menos. Você vai acompanhar ali, vai ter capítulos ali que você vai entender bastante, um bom número de parágrafos que você vai entender bastante, mas ele tenta fazer essa discussão também com aspectos matemáticos todos da teoria. Ele tem outros livros também, mas eu não li todos. Mas ele está consciente de que isso é fruto daquela cisão cartesiana, de que o mundo é feito de duas qualidades completamente estanques e esgarçadas. Uma é a res extensa, o mundo absolutamente destituído de qualquer outra qualidade que não seja espaço, distância, só isso, a matéria, e a mente humana, que é a res cogitans, que seria responsável pelo inteligir dessas coisas todas. Dentro do mundo concreto, material, não existem qualidades a não ser espaço-tempo, no máximo tempo. E aí vem a raiz
do sujeito no século XX dizer, olha, o acontecer material aqui, se não é determinado pela própria matéria, só pode ser determinado pela outra coisa que radicalmente nada tem a ver com a matéria. A meu ver, essa interpretação, essa cisão que o Descartes faz é completamente errada, completamente maluca. A gente poderia dar uma outra aula sobre isso. Está completamente furada. Aliás, eu vou tocar nisso daqui a pouco. Mas é a raiz do sujeito dizer aqui no século XX que é a consciência, o único que não é material, que determina a materialidade. A materialidade ser destituída de qualquer outra qualidade e adquire as qualidades pelo contato com a consciência de um homem. Aí vem uma série de perguntas que os oponentes dessas interpretações vão fazer, mas precisa ser um sujeito com doutorado em física? Essa consciência tem que ser um cara que saiba do que está acontecendo? Pode ser um gato tem consciência nesse sentido? Ele veria o cintilar da tela? E essas discussões se multiplicam assim. Então essa seria a terceira, mas é muito falada e muito deixa um flanco aberto a um misticismo estúpido, um misticismo assim de baixíssimo nível. O problema não é o misticismo, o problema é um misticismo baixo. E, bom, essa seria a terceira corrente. Então a primeira é que, digamos, venceu o debate. A segunda é a que perdeu o debate, mas com o horror da que venceu, o pessoal já vendo, pô, isso daqui vai ganhar, então o motivo do colapso da função de onda tem que ser imaterial. Essa é a terceira. É a consciência como causadora do acontecer físico. E a quarta, eu tenho que falar, porque a gente está numa época de decadência intelectual. Não parece, mas estamos. A comunidade de físico-teóricos, são pesquisas que eu vi há 4 anos, feitas pelo Departamento de Sociologia da Universidade de Cambridge, com físicos teóricos. E também tem encontros sobre fundamentos de mecânica quântica, e que o pessoal fala, qual é a sua interpretação? Além das 4 que eu vou falar, dessa quarta também, tem mais zilhões, mas todas podem, de alguma forma, se você forçar um pouquinho, ser encaixada em uma dessas 4. E a interpretação que tem ganho mais adeptos é muito maluca. Ela diz, não sem motivo, tem um motivo, mas é um motivo desse tamaninho. O cara quer engolir o mundo dentro do motivozinho dele. Mas o cara diz o seguinte: olha, se a teoria prevê que os aconteceres podem ser A, B e C, então vão acontecer A, B e C. Aí você, como? Se vão ser uma partícula, vão surgir 3? Eu falo, não. Você só vai ver uma neste universo. Automaticamente vai se criar uma ramificação do universo. Deutsch é um sujeito brilhante. O cara faz artigos, faz coisas em física, brilhante, mas ele não sabe o que está falando. Nesse sentido mais alto. David Deutsch, o primeiro sujeito que postula isso aí na década de 50, o Hugh Everett, numa tese orientada pelo John Archibald Wheeler. Wheeler compra essa tese, mas depois ele muda de opinião várias vezes ao longo da vida. Ele fala, isso aí é muito esquisito. Então, automaticamente criam-se 3 universos. Igualzinho a esse daqui, só que o resultado do experimento deu B e no outro universo deu C. Claro que a teoria está protegida contra a interferência entre universos. Você não pode provar que ela é verdadeira, você não pode refutar essa teoria. O que a exclui completamente do campo científico, né? Você não pode refutar isso aí, nunca vai ter acesso a isso. Eles acham que tem algumas, estão buscando interferências entre o universo e tentando medir isso. Eles podem medir, mas não vai ser isso. Podem medir alguma coisa, mas certamente não é uma interferência entre o universo. Tem 3 opções, né? 3? Tem as 3 opções, A, B e C. Você, a partir do momento que no universo vai A, vai B, vai C, os universos não são mais iguais. Não, pois é, eles se ramificam aí. Então tem milhões de universos. Aí também tem um montão de perguntas que os oponentes vão fazer. Existe um só até o momento, ou estão vários paralelos iguaizinhos até aquele momento, e aí cada um se distingue só por isso? Mas isso é um dos experimentos. No dia seguinte você faz mais 10 experimentos, cada um ramifica em 3, ou sei lá em quantas possibilidades diferentes,
E a pergunta é, já existiram desde do Big Bang, ou dos infinitos Big Bangs, os infinitos universos? E eles vão se ramificando aos poucos? É claro que tem um montão de piadas aí. São piadas excelentes. Mas no fundo, o cara perdeu o controle. Ele perdeu o controle. Isso é muito comum na história dos últimos 400 anos. O sujeito descobre um negócio sensacional numa coisa, numa área, num campo, e quer engolir o mundo com aquilo. Então, o mundo é feito de bolinhas. O mundo é tudo matemática. O mundo é tudo linguagem. O mundo é tudo vontade de poder. O pior é que esses aspectos existem. O mundo é classes sociais, luta de classe. Só isso? Não é possível. Cada sujeito que descobre um negócio quer engolir o mundo. O mundo é só psicologia. Porque afinal de contas somos nós que estamos falando. Então você é só discurso. Bom, o fator hipnótico é que são parcialmente verdade. É por isso que um sujeito inteligente acaba escorregando numa dessas. Então, o motivo físico para o sujeito dizer isso existe lá, é um cantinho, é um motivozinho razoável. O sujeito supor uma maluquice dessa, mas é muito fraco quando você confronta isso com o resto das evidências inteiras. O cara joga fora o resto do universo inteiro, o mundo inteiro das suas percepções diárias, para ficar com um cantinho, né, do mundo. Bom, eu vou fazer agora um preâmbulo. Até que... Esse determinismo em relação Indeterminismo em relação a qual dos resultados A, B ou C vai ocorrer, significa que ele não tem causa. Essa é uma boa pergunta. Ele é aleatório ou que tem uma causa que é quase simultânea ao outro? É uma boa pergunta. Do ponto de vista estritamente científico, tal como um cientista hoje vê a sua ciência, o que você teria que dizer é que não tem causa. Quer dizer, é causado naquele instante. Mas não é aleatório. É aleatório. Não tão aleatório assim. Tem alguma coisa. Tem, se você fizer milhões de experimentos, vão casar com aquelas probabilidades previstas pela teoria, dentro de margens também estatísticas. De margem de erro estatístico. Mas se você fizer uma vez só a experiência, você não sabe para onde vai. Tem alguns experimentos que estão filmados aí na internet. O cara que você vai ver um montão de pontos sentinela e não sabe o que está acontecendo, mas o sujeito está explicando o que está acontecendo. Então, do ponto de vista estritamente mecanicista, vou dizer melhor. Do ponto de vista mecanicista, é indeterminado. Absolutamente indeterminado. Essa é a conclusão do debate. Então não tem uma causa. Do ponto de vista mecanicista, não. Que era o horror do Einstein. Ele viu, a teoria está dizendo isso e eu sou contra isso. Isso é impossível. O mundo não pode ser assim. É a famosa frase dele: Deus não joga dados com o universo. Depois o pessoal descobrindo outros efeitos no final do século, a radiação do buraco negro, por exemplo, o pessoal vai até brincar. Não só Deus joga dados, como joga num lugar em que ninguém vai ver. Não tem acesso. Ora, mas essa não causa, essa ausência de causa, é no sentido determinístico. No sentido determinista, mais forte ainda, no sentido mecanicista de bolinhas. Se você imaginar que aquilo era uma bolinha o tempo inteiro, essa hipótese que está sendo impugnada. Você não tem direito de supor uma trajetória, que é o que você fazia com a mecânica clássica. Prever exatamente a trajetória da Terra ao redor do Sol, ou de um projétil como o Galileu fez, ou etc. Dizer a trajetória é dizer todos os pontos do espaço a cada instante de tempo. Isso está fechado, não pode fazer isso nesse nível microscópico. Era isso que o Einstein queria preservar e não conseguia. A conclusão do debate é que não dá. Bom, então como é que você sai disso? Se é que tem que sair, ou se é que dá para sair, ou se é que tem que sair. Eu vou apresentar rapidamente, de uma maneira bastante, espero que não seja grosseira, mas sucinta, a discussão dos gregos, até Aristóteles.
Quando você abre os olhos e vê qualquer coisa, qualquer ente natural, o fato mais evidente é que os entes passam por mudanças. O tempo inteiro, no mínimo mudança de local. Mas eles também envelhecem, perecem, perdem massa, mesmo que seja um ente sem vida, né? Perde um pedaço de massa, tem um vento que corrói, corrosão, erosão, etc. Tudo isso está em constante fluxo. Na tentativa de dar conta disso, talvez não seja nem explicar, mas falar sobre isso, as primeiras hipóteses que são formuladas, fora os mitos cosmogônicos todos, que também têm seu conteúdo de verdade, são o que hoje em dia nós chamaríamos de materialistas. Eles vão para o polo puramente material. O Tales é o primeiro que vai dizer, olha, tudo é feito de água. Então, o celular, você, a cadeira, etc., ele não vai ser tão radical ao ponto de dizer que não existem, mas remetem a uma realidade estrutural mais profunda, que é a mesma, que tem que existir, presta atenção, porque senão seria impossível uma coisa se transformar em outra. O fato de que a árvore morre e vai para a terra e é decomposta, não sei o quê, e vira outras coisas, significa que tem que existir alguma coisa mais profunda, de onde vem a árvore e de onde vêm os vermes que comem a árvore, etc, etc. Um vai dizer que é a água, o outro vai dizer que é o ar. Claro que são nomes meio poéticos, são expressões ainda muito tentativas. Ele não estava querendo dizer a nossa água, né? A água do bebê, obviamente não. Até a água era feita daquela água primordial que estava postulando. Depois vai vir o Empédocles e vai dizer, olha, não pode ser um, tem que ser 4. E o Heráclito vai perceber que você supor isso aí é você matar a mudança. Se você supuser que todas as coisas são no fundo uma mesma, você está dizendo, olha, essas coisas aqui são todas ilusão. E na verdade é só água virando água, virando água, virando água. Então não há transformação nenhuma. Apenas os teus sentidos é que têm acesso a coisas ilusórias que você chama de Rafael, celular, mesa, mas que no fundo não são reais. Essa é a crítica do Heráclito. Vai dizer, olha, vocês estão jogando fora a mudança. Vocês estão indo para um polo explicativo que unifica tudo. Você perdeu a distinção de tudo. Ficou tudo, virou a mesma coisa. Certo? O Parmênides e o Heráclito vai dizer, olha, então a realidade mais profunda é que tudo flui. Ele não é tão radical ao ponto, ele tem aquelas frases, aqueles aforismos famosos, né, de que um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque quando ele volta lá, o rio já mudou, ele já mudou. Ele não foi tão radical quanto um discípulo dele, pelo menos Platão conta assim, o Crátilo, que o sujeito desiste. Qualquer fala sua, se tudo muda, qualquer fala é inútil. E falar é remeter a uma realidade permanente. É um conceito permanente, né, que, digamos, é mais fundamental do que a coisa que está sendo descrita. Falar o celular, falar a pessoa, mesmo que ela mude, o conceito dela não muda. Se você exagerar o dito de Heráclito, de que tudo flui, e é isso que um discípulo vai fazer, o cara se recusou a falar para o resto da vida, só contava o dedo. Claro que é uma piada também, né? Mesmo isso já é remeter ao mundo de essências, óbvio, mas pelo menos o cara era coerente, não enchia o saco dos outros. O Parmênides vai ficar horrorizado com esse exagero do Heráclito, pelo menos com essa interpretação exagerada, e vai dizer, não, só o ser é. As coisas existem imutáveis em si mesmas. Enquanto ela é ela e não outra coisa. Então só o que existe é o ser. E a coisa fica nesse pé. Claro, eu podia falar muito mais a esse respeito, mas
O Sócrates, que parece ter um contato com Parmênides, ele fica impressionado com essa descoberta desse polo mais estável da explicação, esse polo que responde à pergunta o quê? Quid? Aquela coisa é ela mesma, mesmo que ela possa mudar. Só tem sentido você dizer que ela mudou porque o conceito dela não muda, senão você acabou de esboroar com o próprio conceito de mudança, né? Se o conceito para o qual você apela ao nomear uma coisa, se aquilo não existe aqui concretamente, então você não pode falar nada, seria o exagero do tudo flui. Então o Parmênides ficou horrorizado e falou: não, tem que existir esse outro polo imutável, que é um polo mais racionalista, mais intelectual do que material. O Sócrates vai ficar impressionado com essa descoberta, digamos, vamos chamar aqui assim, descoberta do mundo do espírito, filosoficamente, descoberta do mundo da razão, apesar de não podermos acusar o Heráclito também de ser materialista a lá século XIX, ou a lá Richard Dawkins, por exemplo, porque o próprio Heráclito, que enfatiza o aspecto da mudança, né, ele é o primeiro que diz também: olha, não, tudo vem do Logos, o Logos é o mais importante, é a palavra, é a estabilidade. De alguma forma ele aponta para as duas coisas ao mesmo tempo. O Sócrates fica impressionado com Parmênides e começa a fazer buscas de conceitos mais permanentes, mas todos ainda muito ligados menos ligados ao mundo da natureza e mais ligados ao mundo da sociedade, o que é o Estado, o que é o bem, o que é a justiça. Platão começa a pegar este mesmo esquema e começa a descobrir, a perceber que falar das coisas é descobrir os conceitos delas, as essências. E o Aristóteles vai pegar isso aí também, só que sem jogar fora, quer dizer, o mundo da mudança. O Platão é acusado, talvez, pelo menos a interpretação popular que é dada de Platão é acusado de começar com o mundo sensível aqui, falar da garrafa, do celular, remeter às ideias dessas coisas, que são as partes estáveis e permanentes de algo que é instável e impermanente, e esquecer esse mundo daqui e ficar no mundo das ideias, o famoso mundo das formas platônicas. Platão é acusado disso. Tem muita gente que diz que não é isso que ele fez, mas é fácil entendê-lo assim. E o Aristóteles, todas as obras dele são construídas como uma espécie de discussão. Ele põe os problemas, põe as opiniões dos fulanos, dos sábios, dos caras que já tinham examinado o problema, e dá a cota de razão que cada um tem. E por baixo dessa discussão que ele monta na cabeça dele, ele procura descobrir o que deve estar implícito que os camaradas não tinham visto e que possa parecer ser de um jeito quando visto de um ponto de vista, de outro jeito ser visto de outro ponto de vista, de um terceiro jeito. Que coisa está por trás dessa discussão que faça um cara dizer A e o outro B e o outro C? Então toda a filosofia, toda a obra de Aristóteles é construída de um modo dialético nesse sentido. E ele dá a cota de razão, vai voltando ao mundo natural, ele dá a cota de razão dos materialistas. Ele fala: olha, esse negócio que os materialistas, Tales, etc., estavam buscando na água, não importa o nome, isso aí tem que existir. Esse extrato profundo da natureza, que é o que não muda. Essa é uma das primeiras definições de matéria para Aristóteles. É o que não muda durante uma transformação. E é o que permite a transformação de A em B. Isso tem que existir. Isso tem que fazer parte do mundo, pelo menos da explicação do mundo. Mas não basta. Só isso não basta. Não basta por um motivo muito simples. Você explicou agora, acabou de descrever o seguinte: olha, o motivo que faz com que as coisas sejam, no fundo, de um mesmo tipo, uma mesma, ou que possa fazer com que uma se transforme em outra. Você explicou o motivo da homogeneidade das coisas.
Falta agora outra pergunta. E o que as distingue, então? De onde vem a diferença entre elas? Bom, da matéria não pode ser. Porque a matéria é o polo explicativo da união das coisas, né? O que as distingue é um negócio que ele chamou de forma, morphe, né, em grego. E matéria, ele usa a palavra grega de madeira, que é hyle. Hyle é madeira porque é uma matéria bem moldável, bem plástica, que você pode transformar em uma série de coisas. Então, o que esses caras estavam fazendo é descobrir um polo explicativo que existe mesmo, tal da matéria. Mas só isso não basta. O Parmênides, Platão, os caras estavam certos também nesse outro tipo de explicação. Então, quando você pega uma massa amorfa, por exemplo, de barro, bronze ou mármore, então isso é a matéria de que você vai fazer uma estátua. A estátua vai ganhar a forma de Apolo ou Afrodite, por exemplo. Isso é a forma. Então, quando a estátua está pronta, ela é composta de matéria e forma. Um polo material, que é o bronze ou o mármore, e o polo imaterial, que é captado pelo sentido, pela inteligência. Você intelige isso aí, você não vai medir essas coisas. Isso é a sua inteligência quem percebe, quem capta isso aí. Através dos sentidos, ele vai ter toda uma teoria da abstração, toda uma epistemologia, teoria do conhecimento, a qual é brilhantemente desenvolvida pelos escolásticos na Idade Média e que foi sendo esquecida na modernidade, foi sendo abandonada, em parte devido ao sucesso dessa explicação mecanicista. E o Aristóteles vai dizer, olha, o que explica um ente, quer dizer, as causas de um ente no ser, as causas da estátua de Apolo, o que faz ela estar aqui, são duas. Uma responde a pergunta de que é feito, é a matéria. E outra responde a pergunta, o que é, o quid, que é a pergunta fundamental filosófica. E ele também, isso daí, digamos, explicaria aquele ser aqui, aquele ente. Em grego ele chamava aquilo de ousia, ser. Os escolásticos vão chamar isso de substância, por um motivo muito bom que agora eu não vou entrar. E como é que aquilo pode passar por transformações? Bom, então ele já apelou para duas causas, que são as causas daquilo no ser, matéria e forma. E como é que aquilo pode mudar? Causa eficiente, alguém que está manipulando, e causa final, é aquilo no qual a coisa vai se transformar. Eu não vou precisar entrar nessas duas, pelo menos por enquanto. Até que hora a gente tem? Bom, então já vou acabar. E o que isso tem a ver com a nossa história aí da mecânica quântica? Esse enquadramento teorético, descritivo, no mínimo descritivo, eu diria até explicativo, aristotélico, ele é desenvolvido todas as linhas nos primeiros 2 milênios, tanto no mundo ocidental quanto no mundo islâmico e nas comunidades judaicas dentro da Europa. E o pessoal vai chegando a uma série de entendimentos sobre a natureza, sobre o mundo natural. O próprio Aristóteles dá algumas dicas erradas, outras certas, mas eu acho que essa descoberta de matéria e forma, ela é invencível, ela é imbatível, ela não vai poder nunca ser superada. Ela me parece ser realmente um polo, um patamar conquistado pela inteligência humana. E aquele mecanicismo que funcionou muito bem do ponto de vista empírico durante os séculos 17, 18, 19 e até hoje também, se você usar a mecânica de Newton, você usa para descrever uma série de coisas. Ele em si tem uma coisa de estruturalmente impossível. De saída você já podia ver que dava zebra. E o Leibniz aponta isso aí. O Leibniz é um sujeito que está ali no início da ciência moderna. Ele dá contribuições importantes à matemática, à física.
E do ponto de vista filosófico e epistemológico, ele diz, olha, o mundo não é isso. Pode supor que é, mas está faltando um negócio aí. Que é o seguinte, você supor que pode até ser, vamos admitir por hipótese, depois a gente podia fazer uma outra discussão num outro dia, que as coisas são feitas de bolinhas. Tá bom, vai lá. Hoje em dia todo mundo acredita nisso, né? Não tem como fugir disso. É uma infantilidade, mas tem o seu quê de verdade, tudo bem. Mas a hipótese mecanicista é de que estas bolinhas, esses corpúsculos, por serem os constituintes últimos, eles eram indestrutíveis. Você é destrutível porque você é feito de bloquinhos indestrutíveis. Bom, isso é impossível, meu filho. O negócio material do mundo, da física, da natureza, que é o mundo das transformações, por definição ele não pode ser imutável, que é a hipótese que está embasando todo o mecanicismo. São corpúsculos imutáveis, no máximo eles mudam de localização espacial. É a única mutabilidade admitida. Seria essa, o único tipo de transformação admitida para eles é o que Aristóteles chamava de mudança local, mudança de lugar. Ora, quando você chega no século XX e essa cosmovisão mecanicista tem que dar espaço para as descobertas da ciência da mecânica quântica, você fica ou abandonado, eu sou mecanicista, mas o mundo não é. Eu sou, mas o mundo não. Ou você tem que buscar alguma outra coisa. Eu achando que essa hipótese do Aristóteles, essa descoberta de matéria e forma, eu acho que ela perpassa todos os degraus da existência, dos seres todos que a gente vê. Eu já tendo estudado um pouquinho de São Tomás de Aquino, há alguns anos atrás li o livro do Wolfgang Schmidt, esse que eu resolvi traduzir. E o título, eu já estava ali, o terceiro capítulo é um livro curto. O título do quarto capítulo é um nome de um conceito tomista, Matéria Signata Quantitate. Eu falei, pô, o cara matou a charada. Ele descobriu o que é mecânica quântica. Afinal de contas, de que? Sobre o que versam as teorias físicas modernas. E a ideia é muito simples. O ataque que ele faz, o enfoque que ele tem é muito simples. Estudar o mundo material, que é o que a física matematizante foi fazer. Olha o que a física matemática começou a fazer na entrada da modernidade. Reduzir os corpos todos a aspectos mensuráveis. Contar, pesar e medir. Ah, é um gato, não importa. Eu quero saber quantos quilos ele tem. Se tiver 3 quilos e um balde d'água também tiver 3 quilos, a minha teoria descreve bem os 3 quilogramas. Certo? Os 3 quilogramas, parênteses. Eu acho que os 3 quilogramas não existem, são só uma ficção da mente humana, não. Dentro do tomismo dá para você explicar o porquê que funciona a matematização das ciências naturais. Mas, bom, então eu não vou tão longe ao ponto de dizer que não existem os 3 quilogramas. Claro que existem. Eles existem, mas não esgotam um ente. É muito brutal você dizer que um gato nada mais é do que um representante da quantidade de 3 quilogramas. Né? Diferenças que os seus olhos da cara percebem, mas que a sua teoria não capta, porque ela só descreve 3 quilos, você está abandonando. Isso pode funcionar na descrição do mundo dos organismos vivos? Não dá. Isso pode funcionar na descrição, quer dizer, isso funciona, digamos, em pouquíssimas descrições. Se você jogar o gato pela janela, vai descrever. Mas o comportamento do gato, o susto que ele leva, o dormir, a digestão, nada disso. Você vai explicar qual a hipótese que ele tem de que ele é 3 kg. Só se você lançar o bichinho para fora da janela. Então, a física, que era um estudo até a entrada da modernidade de toda a escala de seres do mundo natural, começou a emburacar para baixo. Não é que não existam esses aspectos quantitativos e materiais. Acontece é que se você reduz os entes àquilo, você fica só com os entes que são mais parecidos com aquilo.
Você perde a descrição de gato, de planta, da flor e do fruto que a planta dá, e fica só com aspectos mensuráveis. Isso não é proibido, isso é bom fazer, tem que fazer, é necessário. Os motivos disso já estavam na escolástica medieval, que ninguém estuda mais isso hoje em dia, mas as restrições a isso também já estavam lá. Você vai daí para baixo. Você começa a estudar mais o polo dos materialistas, os materialistas gregos, né, digamos. Você começa a estudar mais o aspecto da estátua de Apolo, que é a forma incorporada no mármore. Você começa a estudar mais o mármore do que o Apolo. Aí, tanto faz se é Apolo ou Afrodite, você está interessado só no mármore, não é isso? E você agora quebra o mármore é feito de coisas mais similares à madeira. Você vai descobrindo a matéria da matéria, você vai descendo aí. E a matéria, e aí com isso eu fecho, é exatamente o polo explicativo, real, concreto, existe, mas é o polo que está mais indeterminado. Por quê? Você pega uma pasta aqui de barro, da pasta de barro eu posso fazer um ornamento, um cinzeiro, uma estátua, não sei o quê. Não está no barro a diferença das formas que eu posso impor aí. Claro que ele limita o tipo de forma que pode ser imposto. Claro que sim. Mas a diferença não é material, mas formal. Se você estuda só o barro, não está nele o fato de que isso daqui é um cinzeiro de barro e o outro é um ornamento de barro e etc. Então, o estudo da matéria te remete, mesmo que não parecia ser assim, te remete cada vez, o Leibniz adverte isso aí, te remete a um estudo de coisas que estão cada vez mais em potência para acontecimentos. E o estudo da matéria microscópica, na entrada do século XX, mostrou isso de uma forma cabal. Não surpreende que quando você estuda o átomo e as partículas subatômicas, elas estejam em potência, que é o termo que é muito usado tanto por Aristóteles quanto pelos escolásticos, para identificar, existe um paralelo entre matéria e forma e potência e ato, que é uma dupla de conceitos que tem um certo paralelo. Então não surpreende que as coisas lá embaixo estejam mais em potência mesmo, e de que elas não têm uma realidade concreta. O Wolfgang Schmidt é muito cuidadoso e ele cunha um termo. Ele faz uma distinção entre mundo concreto, que é esse aqui, o nosso mundo, e mundo físico. O mundo físico seria aquele que é estudado pelas equações matemáticas da física moderna. O mundo físico só coincide com o mundo concreto. O físico não é irreal, ele é real, mas não concreto. Faltam várias coisas. Concreto vem de concrécio, crescer junto. Não tem só aquilo. O gato não é só 3 kg. Ele tem 3 kg, ele é um organismo, ele é vivo, etc, etc. Então, ele faz uma distinção entre o mundo que as equações descrevem e o mundo corpóreo, que é o mundo concreto. E diz, olha, o mundo que as equações descrevem já sempre foi, desde a mecânica clássica, que ninguém sabia, o mundo em potência para o mundo corpóreo. Então não surpreende que aquele mundo que as equações estão descrevendo necessitem de um clique audível ou de uma mancha visível para fazer contato de novo com o mundo do ato, com o mundo da presença corpórea. E é quando se dá a transformação, a passagem da potência ao ato no experimento. Não é que falte causa, falta uma causa mecanicista, rastreável à partícula. A causa do colapso da função de onda, tecnicamente, ou a causa do acontecer efetivo, é a presença de um organismo corpóreo, de um ente corpóreo ali. É ele quem dá sentido às partículas, e não as partículas que dão sentido ao mundo concreto. Então, o mundo não é formado de átomos. Olha bem a palavra, estou usando o sentido estrito e técnico de Aristóteles. Ele não recebe sua forma dos átomos, ele recebe sua matéria dos átomos. E ele está em potência para diversas formas. Bom, eu fico aí à disposição. Obrigado.
Pergunta? Questionamento? Pedras, tomates. Você podia repetir essa últimas frases? A solução? Da potência como não causa. Na verdade, é uma causa. Ela é uma das causas. Mas Você- ela está na partícula? Não. Sim, ela é a partícula. Mas a palavra partícula, todo físico usa essa palavra com cuidado. Ele sabe que não é um corpúsculo pequenininho. Ele sabe que as suas equações não estão descrevendo aquilo que ele estava falando, uma bolinha o tempo inteiro. Ele usa a palavra partícula como um abuso de linguagem. A possibilidade de você descrever aquilo como um negócio atual o tempo inteiro, está vedado. A gente usa porque o sinal que dá num detetor te lembra uma pancada de uma bolinha. Então você continua usando o termo partícula, sabendo que entre a emissão e a absorção, ou entre o início do experimento e o seu resultado final, ela não pode ser pensada como uma bolinha o tempo inteiro que tivesse uma trajetória. A primeira formulação disso é impedir você falar das trajetórias. Não há trajetória nenhuma. Na década de 50, o Feynman, o prêmio Nobel, ele vai descrever o seguinte: já que você não pode falar de nenhuma, se a partícula não segue nenhuma trajetória rastreável, então ela seguiu todas. Isso, claro, que não faz sentido do ponto de vista de um corpúsculo que realmente existisse. Ele não pode se desdobrar e fazer tudo. Mas os pesos matemáticos relativos das várias trajetórias se somam de tal forma que a matemática funciona. Supor que não há nenhuma ou todas as possíveis trajetórias, dá no mesmo, do ponto de vista matemático. Claro que o Feynman tem a frase famosa: ninguém entende o que é mecânica quântica, ela só serve para contas. Ninguém entende. Eu concordo com ele do ponto de vista muito estrito de que, bom, se você quiser entender aquilo com um ferramental mecanicista, não vai. Isso não vai. Então você tem várias potências, só uma vai virar fora. Só uma se atualiza. Vai ter várias. A potência é a possibilidade. A potência é, digamos, o mar, digamos, como se fosse o mármore ou o barro, como se fosse o conteúdo energético, é o que as equações estão descrevendo, que você excita na hora que você emite um negócio aqui. Você dá um sinal e excita o negócio. A potência é isso. A potência tem possibilidades. Só uma vai atualizar. O que atualiza? Não é só a potência. O que atualiza é um ente do mundo corpóreo. Esse ente do mundo corpóreo é um detetor. Ou pode ser um organismo que nós sentimos essas partículas, a radiação, por exemplo, que um sujeito é submetido, um tratamento de câncer, etc. Isto atualiza, isto é um organismo corpóreo. Mas está supondo a consciência. Alguma consciência tornando isso uma realidade? Não. O que torna isso realidade é o mundo corpóreo. Mas não é só uma reflexão. Como assim? O mundo corpóreo é que faz. Pode sentir isso, pode ver, Não. Não precisa ter um sujeito que conscientemente percebeu aquilo. Você pode deixar uma chapa fotográfica e nunca ter aberto o laboratório. A chapa fotográfica é um ente do mundo corpóreo. O elétron não. O mundo descrito pelas equações não. Ele é um mundo em potência. Não é irreal. Mas ele não é um mundo completo, inteiro. só se concreciona quando ele bate. Ele se concreciona como parte de algo corpóreo. Toda a história do universo, antes de ser vivo, o universo existia. Sim. O Einstein achava que supor isto, que é verdade, todo mundo imagina, claro, o universo sempre existiu, mesmo quando não tinha homem nenhum. Aí, Nem gato. sim, mas ele, nem gato, nem ameba, nem nada. O Einstein sabia disso, ele não estava negando isso aí, e como todo mundo sabe,
Só que ele achava que o único jeito de preservar isso era com o mecanicismo clássico. E não dá. O mecanicismo você perde isso. Desculpa só falar uma frase dele a esse respeito, para não perder a oportunidade. Ele disse numa carta: eu me recuso a acreditar que a Lua não está lá quando alguém não está olhando. Né? Então, o que eu estou dizendo, que o Wolfgang Schmidt diz, que me parece abrir o caminho para a interpretação disso. Aliás, não é só o Wolfgang Schmidt, eu já rastreei outros sujeitos que quase falaram o que ele falou. Quase. E sobre certos aspectos, falaram melhor do que ele. O Heisenberg dá essa dica no livro de 1958, Física e Filosofia. Ele fala: as nossas equações estão descrevendo uma coisa intermediária entre o ser e não ser. E ele usa a palavra, algo parecido com umas potências aristotélicas. É a frase do Heisenberg. Aí o Heisenberg já tinha 50 anos, quase 60. Ele deixou de ser um positivista dos 20 e poucos anos de idade. E o David Bohm, anos antes, já tinha falado isso. E tem uns tomistas que já tinham falado isso na década de 40. Mas os tomistas não eram físicos, então não tinham exatamente o controle de como atacar. Tem um cara, um físico americano, um engenheiro elétrico americano, Vincent Edward Smith, que em 1950 quase fala o que o Wolfgang Schmidt fala. Tem um outro que é um dominicano americano, William Wallace, que em 1972, ele tem uma troca de cartas com um aluno do Heisenberg. E o aluno do Heisenberg vê: se William Wallace está na pista certa. É que eu não entendo tanto de tomismo assim para dizer, mas é isso aí que está acontecendo. O erro do Heisenberg, ele estava com tudo na mão. O erro do Heisenberg é fazer a hipótese de que o mundo é feito de bolinhas. O mundo é formado de bolinhas, de átomos. Que o que confere ser a isto são os átomos. É o contrário. Qualquer organismo, qualquer corpo, qualquer não. Quanto mais alto na escala do ser, você percebe que é o todo que dá sentido às partes e não a parte dá sentido ao todo. A discussão do acaso, da aleatoriedade total na formação de um indivíduo que caminha, que enxerga. Sou maluco, acredito que as células se juntam assim, que o sujeito é a composição das células, não é? Diga, você ia fazer a pergunta. Desculpa. Vou tentar dar mais ou menos a formulação. Digamos que alguém escreva alguma coisa que fala: bom, o que ele vai chegar, o que o outro vai chegar, cada um vai chegar, de um modo diferente, vai ser diferente. Mas, uma vez o ponto estando lá, você pode dizer que é o mesmo ponto. Ou seja, levando em conta aquela questão da aleatoriedade, que quando você joga no anteparo, poderia ajudar 50% aqui, 30% aqui, 20% aqui, mas lá vai ajudar primeiro do todo mundo. Sim. Você está fazendo essa pergunta? Se isso é o resultado dos experimentos? Sim. Não, nos experimentos se ninguém perder a mesma coisa. Todo mundo vê a mesma coisa. E uma vez colocado naquele ponto, todos vão chegar ao mesmo. Sim. Esse experimento físico de partículas. Uma vez você tem colocado a partícula no anteparo, acabou a aleatoriedade. Acabou a aleatoriedade. A aleatoriedade é o que as equações descrevem, é o meio tempo entre o disparo e a detecção. Ela descreve isso, mas ela não dá conta de por que foi A e não B. E não tem como você exprimir a teoria para dizer que para ela dizer isso. Isso é complicado. Você poderia formular, usando esse termo bolinha, entre a emissão da bolinha e a chegada da bolinha, você poderia dizer que não se mantém a qualidade de bolinha, de ser bolinha, esse meio tempo, por exemplo, dizer, não se mantém uma qualidade de bolinha e por isso você não pode falar de uma trajetória. Sim, desaparece então, isso aí. É uma perda, digamos assim, é uma perda de qualidade para depois uma retomada de qualidade no ponto de chegada. Sim, eu diria até que é uma perda, quase perda de substância. É quase uma perda de substância. Vai para um polo de existência, isso o Wolfgang Schmidt diz. Eu já vi alguns tomistas, o William Wallace não cai nesse erro. Muitos tomistas ainda querem recuperar variáveis ocultas porque ficam apavorados com o negócio da falta de determinismo mecanicista.
que os caras não conhecem os resultados. Eles são tomistas, são filósofos competentíssimos, mas não conhecem o debate a fundo da física. Então, isso aí não dá mais para ser feito. Mas aí a minha pergunta é, se há essa perda de qualidade, por assim dizer, né, de qualidade de volume entre a emissão e a coisa, como é que você sabe que é nítido? Só quantitativamente. Você disparou uma certa energia. Existe identidade dessa história? Não existe identidade. Não existe identidade. Não existe identidade corpórea. Existe uma identidade quantitativa e energética. Quer dizer, equações captam. Não sabe nem o que é? Você sabe o tipo de coisa que pode dar. Não, ali você não A sabe. única identidade dela é quantitativa. É uma identidade quantitativa e é o. Não sabe nada. Você sabe as possibilidades de caminho. Tem um experimento famoso da fenda dupla. Você emite a partícula aqui tem o anteparo final com a chapa fotográfica, e no meio do caminho você põe uma tela com 2 buracos. Você não sabe por qual ela vai passar. E se tenta forçar, você perde uma figura lá de interferência. Você perde a qualidade a teoria interfere. Você não obtém os resultados. Ela não está pura. Então, seria uma outra discussão. Essas aleatoriedades, elas de algum modo têm que ser anuladas, que a matéria possa ser. Senão seria uma coisa totalmente amorfa. Não. Neste nível, cada vez mais, isso que o Wolfgang Schmidt diz, e que muitos tomistas recusam. Mas eu acho que o Wolfgang Schmidt é um físico matemático, e conhece esse debate. E eu tendo a concordar com ele. Neste nível, a coisa está indeterminada. É uma pasta, é o que você está indo em direção ao que Aristóteles chamava de matéria-prima, que ela nunca vai ser atualizada, você nunca vai observar a matéria-prima, mas é aquilo que está em potência para as diversas coisas. Não é isso não. Eu estou achando o seguinte, uma coisa, digamos que os corpos elas têm aquela questão da aleatoriedade, que não é só 50 é uma infinidade. Realmente, que vai até o lado novo. Não, depende, não. Depende. Não pode, de repente, ter uma chance Não. de 0, quase, de dar Pode, mas você faz restrições no laboratório e diz que a partícula está restrita a... Mas aí é laboratório. Não, claro. Essa experiência representa a realidade. Naquilo ali sim. Naquilo ali sim. Claro, naquilo. Você não pode dizer que o mundo é feito daquilo. O mundo em si é controlado. Não. Eu também acho. Não. Controle, como é que está falando? Que é o controle experimental. Isso que você está falando, né? Sim, você pode. Assim, ela é um controle. Essa possibilidade de haver matéria. Você não tem esse poder de haver. Certo? Tão aleatório. Não é. É nesse nível. Quanto mais para baixo. Exatamente isso que eu estou dizendo. Quanto mais abaixo, mais aleatório. Então, Sim. essas aleatórias, elas têm que se anular para que possa haver Sim. matéria. Então, Não, a matéria é isso. A matéria é aquilo ali embaixo. Não sei. Mas essas coisas randômicas, quase deviam ser, elas têm que se anular para que você possa ter algo. Você está dizendo que a estrutura organizada de nível macroscópico, de alguma coisa, de alguma forma fez com que os efeitos de interferência da mecânica quântica fossem embora. Claro, você tem um mundo básico. Um mundo básico exatamente. Exatamente, isso daqui. A nossa realidade é essa. Sim, a nossa realidade é nesse nível. Ela é corpórea e formal também. A inferência errada é você dizer que isto é feito e que isto ganha o ser daquilo. Aquilo não tem o ser. Aquele substrato mais fundamental. Você perde até a noção de ser. O que é o ser? Nessa história atual? Não. Como assim perde a noção de ser? O que é o ser? É aquela partícula aleatória? Não. O ser É a junção das partículas? depende do ser. Aquilo é um ser em potência. O que é o ser? O que é o ser? Uma coisa que Aquilo que você diz que é. Mas e o ser?
Não, só que a Nobel de filosofia. É difícil mas é difícil falar com você. Na verdade, a dificuldade também é porque nós estamos usando conceitos que está passando de um canto para outro. Do conceito de matéria em termos de física para o conceito de matéria, por exemplo, aristotélico. É claro que essas coisas têm, como a matéria do Rafael está mostrando, tem suas funções, mas acho que falta aprofundar o conceito de matéria aristotélica para compreensão, né? Para a compreensão disso daí. Acho que foi difícil. Diga. Seguindo do barro, a matéria do barro é a potência para se tornar a forma de dizer ou a forma de estar, quer que seja. Mas de onde que vem o movimento ou a energia que faz com que a matéria Tome aquela forma. tome forma? Isso Aristóteles chamava de causa eficiente. É um outro ser externo que amolda aquilo. Mas e no momento onde quando surgiu a matéria, quem foi o primeiro ser Como externo assim? Bom, você indo para trás, até o momento onde não existia forma. Quando só existia matéria e não existia forma, teve que vir alguma energia ali para dar movimento naquilo, para que existisse alguma forma antes daquilo. Não é? Porque a matéria viria antes da forma. Mas o que Não. faz com que a matéria... Não existe matéria sem forma. Esses são polos explicativos. Mas é só saber, parece que tem alguma coisa entre as duas coisas, para que faça com que a matéria forma e a forma entre as duas coisas. Tudo é feito das duas coisas. Tudo é feito das duas coisas. Né? Matéria não é um ente e forma outro ente separado. São polos explicativos de cada ente. Não existe aqui um negócio que tanto que o Aristóteles vai dizer, olha, deve existir um negócio no limite que fosse matéria pura indistinção, pura indeterminação completa, aleatoriedade completa. A capacidade que tem que existir uma coisa, um polo da realidade que tem a capacidade de receber as diversas formas, certo? Mas isso é um polo limite explicativo. Não é um ser que você vai destacar, olha, está aqui um pedaço, chamava-se matéria-prima. Isso não é uma coisa aqui, está aqui a matéria e está aqui a forma. A forma nem é material, você não vai poder localizá-la com os olhos. Então qualquer ente que você vê, ele é uma composição, até esse gesto daqui é falho, porque são duas coisas materiais, mas qualquer um é feito de matéria e forma. São as causas do ser ele é feito de alguma coisa e ele é outra entre aspas. São polos explicativos, são tensões, não são entes. Mais ou menos isso estava na cabeça do Descartes. Só que ele separa isso e faz em coisas completamente distintas. É o ato consciente da res cogitans separado completamente, é uma mente fora da matéria, e a res extensa, que é a matéria pura. Ele pensa que essas coisas existem como coisas, como entes, e que depois você junta. Não. Quer dizer, ele esgarçou o aristotelismo assim até... No Platão, a forma que nasce primeiro. A forma o quê? Em Platão, a forma nasce primeiro. Você tem a ideia, e depois ele tem o... Sim, no Platão Aí entra aí onde falou, só que ao contrário. Ele pensa no próximo. Sim, a gente está no mundo mais materialista que você está acostumado a ver as explicações materiais todas. Os dois são polos da realidade, da explicação. Os dois. O Aristóteles não joga fora a descoberta dos materialistas e acrescenta aí a descoberta dos essencialistas, se quiser. Então, não existe uma matéria pelada. Matéria. Ela está, em qualquer lugar, ela está informada de algum jeito. Essa visão do caminho, desse meio que você não sabe o que acontece, não sei se você explicou bem a minha dúvida, mas ela é uma visão sistêmica, um algoritmo, como se tivesse um algoritmo ali, já pronto,
isso, num sistema fechado como o algoritmo. Até ali essa questão é totalmente aleatória. Não sei se deu para entender mesmo. Não. É que assim, mesmo assim, a gente não sabe o que acontece no meio, né, do sistema ali. E então assim, pode-se dizer que isso que a gente não sabe, na verdade é um conjunto algoritmo infinito de regras, não infinito, mas infinito de regras. Não, tem uma forma também. Até esta matéria, neste nível, também tem sua forma, que é dada pelas equações, é dada por umas leis de conservação. Isto é a forma daquela potência. Então não é totalmente aleatório. Não, é aleatório dentro daquelas possibilidades de descrição, mas não é assim total. Dentro, ela limita as possibilidades. A forma é aquilo que limita a indeterminação. A matéria é a indeterminação. O que limita é a forma. Mas aí quando tem forma, ela não é 100% aleatória. Então. Não é 100% aleatório. Você monta um experimento com a fenda dupla, por exemplo. Se ela bate, se ela passa por uma fenda ou por outra, se ela bateu no anteparo anterior, ela não vai dar o seu sinal lá. Então eu consigo levar essas coisas em conta na teoria. Eu consigo alimentar as equações com isso. E vejo, bom, as possibilidades quantitativas daquela matéria, daquela potência, daquela excitação que eu vou lançar nessa, digamos, algo que se aproxima da matéria-prima, mas não é matéria-prima, ela ainda já está informada. De qual jeito? De qual forma? Aquelas que a equação descreve. São descrições quantitativas. Olha, existe uma conservação de energia, certo? O número de partículas que chega deve ser o mesmo dentro de determinadas condições. Se você acelerar demais, der uma pancada muito grande, o número de partículas pode aumentar ou diminuir, mas tem uma grandeza mais geral, que é chamada energia, momento, etc., que ainda rege aquilo. Não é assim uma aleatoriedade completa e absoluta. Senão você não teria nem equação para isso. As equações estão descrevendo as limitações. Essas distribuições de probabilidades não é a aleatoriedade completa. Isso é a forma daquilo. E aí, nesse caso, não pode dizer que se aproxima da visão do Einstein, que tem uma... Mais ou menos. O Einstein queria ser um realista, só que ele tinha uma visão muito restrita do que era o realismo. Ele imaginava que era uma bolinha clássica. Esse era o problema dele. Realista todo mundo tenta ser. Tem uns que não. Vários uns dessa não dá. Mas realista todo mundo tenta ser. É porque eles não conhecem Aristóteles. Aliás, eu tenho lido um montão de livros de físicos ou até filósofos, até alguns que citam Aristóteles, mas não vê fertilidade, o cara não entendeu Aristóteles. Você vai ver, Aristóteles diria tal coisa aqui. Não entendeu o que é o conceito de matéria e forma, qual é essa dialética entre matéria e forma na composição de cada ente. Aristóteles não diria isso. O último erro que eu aponto no cientificismo moderno tem a ver com a teoria do conhecimento. Os caras querem fazer a gente acreditar numa historinha da carochinha. Eles querem botar tudo em dúvida. Você não tem mais certeza se o azul é azul. Entrou nessas discussões, né? Você existe? Se a cadeira existe? Né? Se o mundo existe? Mas você entra sobre o azul, o amarelo, o gato. Não, o gato eu não sei se existe, mas as moléculas do gato existem. Você tem certeza das moléculas, mas não do gato. Isso aí, essa inferência daí, bom, você vai para a física mais moderna, você vê, nem as moléculas existem. Elas são excitações de partículas mais subatômicas, subatômicas ainda. E nem essa existe, nem essa existe. O que estão fazendo? Estão indo para o polo mais da indistinção e total indeterminação. Nunca vai chegar lá. Isso é um conceito, digamos, limite, para usar um termo da sociologia do Max Weber, isso é um tipo ideal. Você tende aquilo se começar a quebrar as coisas. Mas você nunca vai chegar lá. Você sempre vai encontrar um carocinho ou algo que dê um sinal que tem sua forma. Não é algo completamente indistinto. Apesar, se a Tomás de Aquino diz, este é um polo ininteligível da existência. O polo inteligível é a forma. O polo da matéria é o polo ininteligível.
É o que falta. Você não sabe o quid, o que é? É só barro? É só essa substância aí indistinta? É aquilo que falta inteligência. Então, ela é ininteligível, mas necessário para você entender o mundo. Deve existir de alguma forma. Infelizmente aqui tem mais tempo. A sala está reservada até às 5, você vai ter que filosofar com horário, infelizmente. Né? Vamos falar sobre Sérgio Fazia, né? Eu agradeço imensamente, Rafael, pela palestra, foi muito clara, e aclarou bastante coisa. E eu acho que o próprio pessoal que fez medieval, né, deve ter visto que existe ainda um campo e existem questões para serem discutidas a partir desses pensadores, né, que às vezes são deixados de lado nos cursos de filosofia, mas que ainda tem tanto para nos ensinar. Então, agradeço demais a você. Eu agradeço o convite. Assim, eu agradeço a recepção e a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado. Vai dar aula agora.